Bom, a gente está num restaurante e tem sempre muitas vezes aquela situação que a gente vê onde alguém devolvendo o vinho. O que que acontece? O- em qual situação a gente tem que devolver o vinho no restaurante? Bom, a gente vai citar aqui quatro problemas que são, não vou dizer comuns, né, mas que podem acontecer e que poderiam propiciar a devolução do vinho. O primeiro, eu acho que é o mais comum, é a rolha mofada, né, o bochonnet, o Poxa, né? cork em inglês, né? Então, qual que é o problema da rolha mofada? É um problema que vem da própria rolha. Normalmente, isso é na fabricação da rolha, a rolha pegou lá ela ficou mal exposta ou foi contaminada de alguma forma e aquilo passa totalmente desapercebido, é super difícil de pegar que a rolha está desse jeito e coloca no vinho e aí com o passar do tempo, aquilo ali em contato com o vinho, ela vai passar aromas de mofado para o vinho, né? Então esse vinho Beauchonnet, que acho que é o termo que se usa mais, esse é o mais clássico de se devolver um vinho. Então por isso que se cheira a rolha quando se abre o vinho, vê se tem um cheiro de mofado, né? Um cheirinho de mofado, né? Às vezes aquilo consegue perceber na rolha, às vezes é difícil perceber na rolha, mas acaba percebendo no vinho, né? E ainda depende tem gente que percebe isso mais facilmente, tem gente que é menos sensível e percebe isso muito pouco. A sensibilidade varia, né? De pessoa para pessoa. E isso é um problema muito comum, hoje em dia está menos comum do que antigamente. Eu já vi uma estatística que 5% dos vinhos tinham esse problema, mas já faz um tempo. Aham. Eu diria que agora as vinícolas e os próprios produtores de rolha estão cada vez cuidando mais, criando novos métodos para garantir qualidade, então isso hoje eu diria que é menos do que 5%. É. Inclusive no nosso próprio consumo né, pessoal, a gente tem visto estatisticamente, né, e empiricamente uma participação muito menos relevante do Beauchonnet, né, nas Pensa, garrafas que a se é gente toma. 5%, quer dizer, cada 20 vinhos pegaria um Beauchonnet. Não sei, eu acho que é um pouco menos que isso, mas também É. não é insignificante, né? Acontece, quer dizer, uma vez a cada 2 meses eu pego um vinho assim. Bom, outro problema, o vinho está muito oxidado. Quer dizer, pegou aquele vinho, pediu no restaurante um vinho, ele é novo. Esse vinho, ele olha a cor dele, está com a cor de um vinho evoluído, já fique desconfiado. Se o vinho é novo, está com a cor de vinho evoluído, ele pode ter sido oxidado em demasia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele foi mal conservado, ou ficou no calor, ou ficou num lugar que tinha muita luz, né? Ele vai ter aromas de nozes, aromas daquela maçã machucada. Se pegar esse vinho e lembrar de alguma forma vinho do Porto, é porque está bem oxidado, né? Então, E isso é um problema tipicamente de conservação, né? esse é de conservação. Quer dizer, a rolha a gente viu que é um problema de produção da rolha, né? Aham. Na maior parte dos casos é de produção da rolha. Esse não é culpa do produtor nem da rolha, obviamente, nem do produtor do vinho. Esse é de conservação do vinho. Quer dizer, então pode ser, ou na loja guardou ele mal, ou no restaurante. Eu acho até o que é mais normal é na própria alfândega. O vinho chega lá no porto e ele fica Fica ficando muito tempo tempo. demais lá, dá algum problema de conservação para ele lá no porto. Ele pega, fica sol e a refrigeração dele não está funcionando. Aí é tiro e queda. Ou às vezes até mesmo no transporte, né? Quando o importador não transporta em container refrigerado, né? Um vinho mais barato, pode dar isso. Outro defeito, o avinagrado. Esse pegou o vinho, sentiu o cheiro Cheiro de de vinagre. vinagre, teve problema. E esse problema normalmente é na produção do vinho mesmo, é lá na vinícola, né? Ele não colocou conservante suficiente para aquele vinho e ele acabou virando vinagre. E qual que é o último problema que a gente pode encontrar? O último é redução. Redução é o contrário da oxidação. Aqui é falta de oxigênio. Quer dizer, o vinho foi produzido muitas vezes porque o produtor queria fazer dessa forma mesmo,
produzido sem contato com oxigênio. Isso se faz quando você quer preservar aqueles aromas os aromas primários, mais frutados, né, do vinho. Então ele é produzido com muito pouco oxigênio, tenta evitar todo o contato com oxigênio, e na garrafa acabou também não tendo essa microoxigenação. Isso traz um determinado tipo de aroma, né? Suor, ovo, repolho, eu acho que são os aromas bem diferentes. Vai chegar, vai incomodar. Agora, esse problema, normalmente, deixando o vinho em contato com o ar, quer dizer, pega a taça, gira a taça, coloca o vinho no decanter, entra um pouco de oxigênio e esse aroma vai sumir. Esse é o normal, né? Bom, a gente falou dos 4 problemas. Sempre, se estiver num restaurante, o restaurante tem um sommelier, você está desconfiado que tem um desses problemas, chama o sommelier, conversa com ele e ele vai ou tentar resolver ou vai trocar o vinho para você, né? Mas, se não tiver nenhum desses problemas e você está insistindo em devolver... O que tem assim, recebi o vinho, aí eu cheirei, bebi o vinho, não gostei do vinho, a qualidade não tá boa. Escolheu errado. Esse não tem direito a devolver. Devolve se tem algum desses defeitos que a gente falou. O simples fato de não gostar do vinho, de achar que o vinho não é bom, não é a razão para devolver. Você pode, não gostou do vinho, pede outro, mas aquele não vai devolver, não. Está curtindo o nosso vídeo? Então nos ajude a ter mais conteúdos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e deixe seus comentários.